Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Oh, meus amados, bom dia, meus amados. Bom dia. Hoje é dia 27 de março de 2015 e nós estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é tudo na nossa vida. Oh, meu Deus, o Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor é como o ar que respiramos, ó meu amado. Oh, meu amado, se nós nos rendêssemos conta do quanto nós somos pequeninos, ó Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai amado, na sua criação. O Senhor é santo, o Senhor é sublime, meu amado. E o Senhor, meu amado, quando fez todas as coisas, já sabia como tudo ia acontecer, como tudo ia terminar. A tua palavra diz, amado e querido Deus, que o Senhor, antes que criasse o mundo, o Senhor já tinha escrito num livro todos os dias das nossas vidas, de cada um ser humano, cada um de nós, que um dia pisaríamos nesse planeta, meu amado. Meu amado, a gente hoje conseguiu desenvolver uma tecnologia a ponto de olhar fora do planeta Terra. Os nossos telescópios, satélites, oh meu amado, as sondas que têm sido enviadas espaço afora, todos têm tido condição de trazer para nós a revelação lá de fora do universo, das galáxias, das estrelas, dos planetas. E sabe, meu Deus, quanto mais a ciência aumenta, mais a gente tem noção do quanto é grande o universo. Mas uma coisa é certa, meu querido, essa noção é um número fixo na cabeça dos cientistas. É um vislumbre daquilo que realmente é. Mas ser humano nenhum teria condição, meu amado, de chegar nem no confim do nosso sistema solar. Seriam necessários tantos anos, mas tantos anos para alcançar fisicamente tal distância. E quando a gente começa a ver, Pai, a fotografia dos planetas, a fotografia, das estrelas, quando a gente vê, Pai, as galáxias, as nuvens de poeira, como a gente chama, Deus. Quando a gente vê, meu amado, que as galáxias são milhões de milhões, e cada galáxia comporta milhões de planetas, milhões de estrelas. Oh, meu amado, é grandioso demais. Senhor, a nossa mente atual, ela não é ingrata, Pai querido, Pai santo, de vislumbrar exatamente a realidade dessas coisas. Meu Deus, uma coisa é eu olhar para uma maçã com os meus olhos físicos, e eu poder tocar aquela maçã, e eu poder experimentar, morder, comer aquele fruto. Então eu experimentei na totalidade do seu ser. Mas outra coisa, meu querido, é eu poder olhar para o sol através de uma fotografia satelital. Senhor, olho humano nenhum nunca viu o sol de perto. O máximo que a gente pode fazer é olhar através dos telescópios. Porque aqui na Terra, se a gente levanta a cabeça para olhar fisicamente, diretamente para a tamanha estrela, Pai, nós ficamos cegos. Mas mesmo assim, meu amado, existe, Ele está lá. Todos os dias esse sol brilha, todos os dias Ele fornece calor, Ele fornece vitamina, Ele fornece, Pai, vida, meu amado. E Ele é usado como um sinal, como um calendário do Senhor, como uma caneta nas tuas mãos, assim como a lua, assim como todo o universo em si, é como se fosse um quadro, onde o Senhor pinta, meu amado. Oh, Pai querido, Pai santo, Pai lindo. É isso que eu tenho falado, o Senhor é grande demais. E na tua grandeza, na tua glória, meu querido, oh Senhor, o Senhor criou o planeta Terra. O Senhor criou o planeta Terra tão pequenininho, meu amado, comparado ao que está lá fora, comparado ao espaço em que Ele ocupa. Ele é tão minúsculo, meu amado. Se o Senhor pudesse colocar diante dos nossos olhos o Sol na grandeza real e o planeta Terra do lado na grandeza real, o planeta Terra seria como um cisco diante do Sol, da sua glória, da sua grandeza, da sua força e potência. E ali o Senhor colocou o homem, meu amado. Quando o Senhor criou a terra, o Senhor criou o ser humano. E o Senhor permitiu que nós pisássemos num pedacinho da sua criação com o pecado original.
Meu Deus, tem horas que eu fico pensando, se eu tivesse permitido pelo menos o sistema solar inteiro vivo, se o Senhor tivesse dado ao ser humano condição de popularizar outros planetas mais próximos, imagina, Senhor, com o pecado original, com a mente humana caída, depravada, Senhor, inimigas tuas, Senhor, o que o ser humano teria feito? Hoje a gente olha para o planeta, ele está todo destruído. O planeta já está realmente destruído, a ponto que a tua própria palavra, a tua escritura diz que um dia o Senhor vai destruir aqueles que estão destruindo o planeta. Oh, Pai querido, a poluição, Senhor, o excesso em tudo. E sem falar a abominação do pecado, a prostituição, a mentira, a morte, assassinato, suborno, todo tipo, meu amado. Todo tipo de pecado. Senhor, quando nós mesmos olhamos para si, para dentro de nós e conseguimos vislumbrar o que o Senhor criou em nós, as maravilhas, ó meu Deus, da nossa composição biológica, o ser humano ainda não foi ingrato, não foi capaz de reproduzir uma unha, um só fio de cabelo, porque nós não temos, ó meu amado, essa liberdade, essa condição, essa sabedoria, esse conhecimento, meu amado. Mas a realidade é que ainda se nós tivéssemos, a matéria-prima, a base, teria que vir, sempre vinda das tuas mãos. O Senhor criou todas as coisas. É um exemplo que eu sempre coloco. Tem muita gente que se gabe e diz, eu sou o melhor cozinheiro da minha família. Quando eu cozinho, todo mundo quer comer da minha comida, porque eu sei muita coisa, eu aprendi muita coisa. Mas, meu Deus, o que seria do melhor cozinheiro se o Senhor não fornecesse, meu amado, os ingredientes necessários para ele cozinhar? Meu Deus, o Senhor criou as especiarias. Que ser humano poderia reproduzir o gosto do alho no seu natural? Que ser humano poderia reproduzir o gosto da cebola, da pimenta, do sal em si, que é um dos elementos tão simples? Vem tudo das tuas mãos, vem tudo das tuas mãos. E nessa manhã, meu amado, nessa manhã do dia 27 de março, eu te peço perdão, no nome meu e no nome dos irmãos que estão aqui comigo, das vezes, Pai querido, Pai eterno, Pai santo, que nós transgredimos as coisas que o Senhor nos forneceu. Quantas vezes, ó meu Deus, em pecado, a gente transgride as coisas que o Senhor nos deu. O Senhor, meu amado, mesmo sabendo, antes de toda a história acontecer na prática do homem nessa terra, o Senhor mesmo sabendo que a gente iria pecar, que a gente iria cair, que muitos iriam terminar no inferno porque não teriam conserto, e etc. Mesmo assim, o Senhor forneceu um planeta esplêndido, um planeta tão rico de tudo, todas as frutas, todos os grãos, todo tipo de carne, de verdura, todas as cores que nossos olhos podem contemplar, todos os paraísos, ó meu Deus, naturais nesse planeta. Eu já tive a oportunidade, Pai querido, Pai santo, de conhecer lugares em que tem águas termais. É uma das coisas mais maravilhosas que eu pude contemplar com os meus olhos. Aquela água quente que brota da terra e que traz no nosso corpo tão bem-estar. Já tive a oportunidade de conhecer o mar. Se eu não me engano, a primeira vez que eu vi tamanha imensidão da tua criação, eu devia de ter uns 14 anos. E quando eu olhei, eu botei na boca um pouquinho daquela água, molhei o dedo, vi que era salgada. Porque quando eu era criança eu não conseguia entender como é que pode o mar ter sal, ser salgado. Eu olhava a vasilhinha de sal da minha mãe, meu Deus, aquela vasilhinha pequenininha. De repente eu falava, gente, mas como pode Deus ter sal para salgar tanta água, meu Deus? Porque o máximo que eu conhecia do mar era a televisão, qualquer fotografia. Inclusive uma vez uma amiga minha estava indo na praia, nós éramos crianças. Aquela menina se chamava Mara, eu não me esqueço dessa experiência. E ela disse, que eu vou viajar no final de semana, nós vamos na praia. E eu nunca tinha visto o mar. Eu virei para ela e falei, Mara, se você pudesse, enche um pouquinho uma garrafinha pequena da água do mar para mim, porque eu quero ver como é. Porque eu não consegui entender como é que pode água salgada. Eu só conhecia água de torneira. Ela não trouxe a garrafinha. Mas algum tempo mais tarde eu também tive a oportunidade de conhecer,
de colocar os pés naquela areia maravilhosa, de colocar a mão na água do mar, de poder provar para realmente ver salgada. Eu não conseguia entender. E ali eu vislumbrei com os meus olhos de criança tamanha imensidão. Deus, o Senhor é glorioso. O Senhor é glorioso demais, Pai amado. Meu amado, o problema do ser humano, todo ser humano na terra, é que a gente é muito preocupado com as nossas vidas, preocupado com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres. E a gente, meu amado, não olha quão grandes são as tuas maravilhas. O quanto que o Senhor é carinhoso, o quanto que o Senhor é atencioso, sabendo que a gente iria destruir como animais tudo que o Senhor nos deu, no teu profundo e grande amor, porque o Senhor é amor naturalmente falando. O Senhor criou todas as diversidades que nós temos. O Senhor criou tudo e pensou em detalhes em cada uma das suas criações. Não existe nada, meu Deus, nessa terra criados por Ti, que não refletem o Teu amor e o Teu carinho. Eu acabei de tomar café, eu comi uma fruta, e que sabor maravilhoso. Como eu poderia um dia replicar esse sabor? Seria impossível. A textura, o sabor dessa fruta, a cor dessa fruta. Oh, meu amado, perdoa, Senhor, a nossa ignorância. Perdoa, Senhor, a nossa falta de zelo, perdoa a nossa falta de atenção. Porque, Pai querido, por mais que a gente tenha se aproximado de Ti, ainda assim, meu amado, nós não somos ingratos de ser a Tua santidade. Nós não somos ingratos de perceber as profundezas do Teu amor, do Teu zelo. Diz que o Senhor é tão maravilhoso, que o Senhor tem ciúme dos Teus filhos. Oh, Pai querido, olhar desse modo, nessa perspectiva, olhar a nossa vida tão pequenininha, insignificante no sentido comparado a todas as coisas que o Senhor criou, e ver que o Senhor nos criou com tanto amor, ver que o Senhor nos fez a criança, ver que o Senhor soprou um espírito nas nossas narinas, fomos formados de um modo assombroso no ventre das nossas mães, ver que o Senhor escolheu a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele. Às vezes a gente se olha no espelho e se acha feio, mas nós não somos feios, nós somos caídos. A natureza caída, tudo é caído, então tudo tem sido danejado, danificado, tem sido deformado. A forma natural não é essa que o Senhor projetou um dia no teu doce e santo coração. Mesmo assim, meu amado, cada um de nós somos diversos. Ainda que a gente pegasse uma cópia de irmãos gêmeos, teria sempre algo de diverso em um dos dois. Por mais que o Senhor poderia replicar em perfeição os dois, tem sempre algo que muda. Um ponto que faz toda a diferença, que distingue uma pessoa da outra. O Senhor, na tua infinita glória, misericórdia, no teu infinito poder, o Senhor, Pai, tem se declarado para nós. O Senhor tem se declarado para nós em todas as coisas criadas. E eu glorifico o Senhor nessa manhã, meu amado. Hoje é uma sexta-feira. Eu glorifico o Senhor nessa manhã porque o Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor é perfeição, o Senhor é zelo, o Senhor é cuidado. E somos nós, meu amado, que não damos valor. Cada ser humano que tem destruído o planeta, tem destruído a vida, tem deturpado as tuas coisas. Se cada um deles abrisse os olhos e olhasse para uma simples laranja, oh Senhor, olhassem com os olhos que o Senhor assim tem, os teus olhos de amor, os teus olhos de consciência. Meu Deus, essa pessoa poderia começar a repensar um pouquinho na sua própria vida. Mas um problema, Pai, é que a cada dia que passa está cego por causa das suas ambições, está cego por causa das suas aspirações, está tão preocupado em ganhar dinheiro, em ganhar sucesso, em ter vitórias, em estar bonito consigo mesmo, em ser popular, que eles têm passado por cima de tudo. Tem pessoas, oh meu Deus, que elas estão tão bitoladas, tão envolvidas com os desejos dos seus próprios corações, que eles podem estar no lugar mais lindo do planeta Terra com a sua casa, que eles não são ingratos, eles não são capazes de olhar pela janela e contemplar a tua natureza, a tua criação, por causa da ambição que o cegou. Mas eu oro nessa manhã, meu amado, eu te peço pela tua igreja,
Eu te peço pelo teu povo. Eu te peço por aqueles que ainda não viram, Pai, que o Senhor está dizendo: olha, eu estou voltando. Eu estou voltando, eu estou voltando. Pessoas que estão desviadas, pessoas que estão caídas, pessoas que estão tão longe do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, como é belo poder pedir isso num período que ainda é possível pedir ao Senhor que convença alguém do pecado. É para pedir ao Senhor que venha trazer consolo, que traga consciência. Porque, meu Pai, nós não sabemos depois do arrebatamento. A Tua palavra, ela fala tanto. Mas por mais que eu estudo, por mais que eu escuto, por mais que eu leio, tem algumas coisas que ficam um pouco na sombra. E a gente não consegue entender em totalidade. Deus, mas hoje, Pai, a gente sabe que existe o Consolador, que o Senhor deixou o Teu Santo Espírito no meio dos homens e que todo aquele que aceita o sacrifício da cruz de Jesus, todo aquele que reconhece que é um pecador, todo aquele que reconhece que precisa de Ti, crê em toda essa história que a Bíblia conta, pode convidar o Espírito Santo e Ele vem com tanta alegria morar dentro de nós. Por isso, meu amado, te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa estar alcançando essas vidas que ainda estão perdidas, que o Senhor ainda possa tocar corações que ainda não se despertaram. Meu Deus, as pessoas que estão dentro das igrejas, ó Deus, e que no coração delas, elas têm um desejo tão grande de Te conhecer, mas que infelizmente estão seguindo falsos profetas, falsos pastores, pessoas loucas, pessoas frias, pessoas que não consideram a Tua grandeza e o Teu amor. Deus, ó, tira, Senhor, chama essas pessoas para perto de Ti, atrai-as, ó meu Pai, assim como o Senhor fez com a minha vida, e assim como o Senhor tem feito com a vida de tantos. Chame o Teu povo, chame o Teu povo, chame o Teu povo, Pai querido. E assim, meu amado, com essa oração, eu glorifico o Senhor, eu Te agradeço, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é profundo, e nós Te amamos. Ainda que a gente não tenha condição de vislumbrar o tamanho do Teu amor, o tamanho do Teu ser, a Tua majestosa glória existencial, ainda assim, meu amado, o pouquinho que nós temos de Ti, porque nós temos pouco de Ti, é o suficiente para transbordar toda a nossa vida, para fazer com que nós realmente percamos o sentido de tanto que o Senhor é lindo, de tanto que o Senhor é grande, de tanto que o Senhor é glorioso, Pai amado. Recebe essa oração no dia de hoje. Meu Deus, a gente não pode estar aqui só pedindo para o Senhor, porque quando a gente começa a perceber cada coisa que o Senhor nos deu, cada coisa que o Senhor permitiu que nós tivéssemos, a gente fica sem palavras, ó meu Deus. Pelo menos eu fico sem palavras quando eu começo a contemplar, meu amado, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor tem permitido que a gente possa vislumbrar com os olhos. Cada coisa que o Senhor nos permite olhar, ainda que são físicas, ainda que são, meu Pai, coisas que perecem. A fruta que eu comi, se eu não comesse, ela ia apodrecer hoje mais tarde, pode-se assim dizer. Os peixes que eu tenho aqui diante de mim, não precisa de muito para que eles morram. Mas ainda assim, meu Pai, ainda assim, meu amado, é um reflexo da Tua beleza. Todas as coisas que estão diante de nós, ó meu Pai, incluindo a nossa própria vida, a nossa própria formação biológica, são coisas que o Senhor tem permitido que a gente conheça. Não tem como dizer, não existe um Deus, não existe um Criador, tudo foi feito por acaso. Não existe, Pai, como dizer, foi ontem, antes de eu me lembro, a gente parou num canal que estava falando sobre extraterrestres, e aí foi mostrado que vários seres estão sendo encontrados e estão na tal da área 51 sendo estudados. E aí mostrou, né, aqueles extraterrestres, como eles referiam. E eu me lembro do meu marido, falei, engraçado, nós vivemos num planeta que tem uma biodiversidade infinita. O ser humano, a cada dia que passa, ainda está catalogando novos seres criados por Deus, novas espécies. Como poderia lá fora ter só esse tipo de vida? Tudo de cabeça grande, tudo com olhos esbugalhados, com a boca pequena, baixinho, do corpo miúdo. Será que Deus criaria na terra tanta glória, tanta coisa linda, em todos os tipos de vida, em todo tipo de expressão possível que Ele poderia criar nessa terra?
e lá fora ele ia criar esses ETs feios desse jeito. Eu não acredito que isso é de Deus. Eu não acredito que o Deus que eu conheço, Deus que eu creio, Deus que eu sirvo, Deus que eu amo, criaria essas coisas feias lá fora. Ó Senhor, e eu tenho certeza, meu amado, que o Senhor, Pai, deixou na terra só uma gota, só uma pequena gota, quase que incalculável, de tão pequena, quase que sem se poder notar, de tão insignificante, daquilo que o Senhor pode fazer a nível eterno. Nós não conhecemos o céu, a gente ouve muitos testemunhos, mas a realidade é que cada um de nós ainda não vimos com os nossos olhos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Mas uma coisa eu tenho certeza, que tudo aquilo que a gente vislumbra na terra, e como diz a palavra, é tudo perecível, e tudo vai terminar um dia, porque a tua palavra diz que o Senhor dá com todas as coisas perecíveis, para criar as coisas que não perecem, para a eternidade. Na eternidade todas as coisas criadas vão durar para sempre, não vão estragar, não vão se perder, não vão, apodrecer, mas vão ser coisas maravilhosas. Já ouvi várias vezes testemunhos de pessoas diversas, até mesmo com línguas diferentes, dizer que tiveram visões do céu e que as flores ali cantam. Já ouvi 3 ou 4 vezes esse tipo de testemunho, e eu creio que os irmãos que estão aqui comigo também já ouviram algo do gênero. Sabe, meu Deus? Então, meu querido, meu amado, eu não acredito que o Senhor iria criar lá fora extraterrestres todos iguais, todos esses ETs. E o curioso é que o cinema replica já desde quando eu era criança, e agora vem revelando nessa conversa que esses seres extraterrestres são assim. Eu não acredito, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que o Senhor se limitaria de uma forma tão pobre a criar lá fora aquilo que o Senhor não criou aqui. Se o Senhor aqui prova com teu amor, que o Senhor tem um limite infinito para criar as coisas, então, meu amado, é só uma sombra, como diz a Bíblia, das coisas que estão por vir. Por isso, meu amado, eu agradeço pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós aqui, de podermos participar, meu amado, da herança eterna, através do sangue de Jesus Cristo, através do sangue que Ele derramou na cruz. O Senhor está nos dando uma chance, uma oportunidade de um dia poder vislumbrar tudo isso que o Senhor está preparando. Mas a maior alegria, e eu te falo de todo o meu coração, a maior alegria para mim tudo isso é poder um dia vislumbrar o Senhor, porque a coisa mais linda de todas é o Senhor mesmo. Por mais que o Senhor venha nos mostrar um céu repleto de infinita criação, de infinita glória e esplendor, não vai ter nada que brilhe mais, que seja mais formoso, que seja mais especial ou importante do que a tua própria pessoa. E o Senhor, meu amado, nesses dias tem nos preparado exatamente para esse momento. O Senhor nesses dias está nos preparando exatamente para conhecer o Senhor face a face. E eu te agradeço, meu amado, pelo teu carinho, pelo teu zelo. E sim, meu amado, pela importância que o Senhor tem dado a cada um daqueles que a ti pertencem. Se nós tivéssemos noção de quem és tu, de como o Senhor é glorioso, de como o Senhor é infinitamente formoso, e se a gente tivesse realmente noção daquilo que nós realmente somos, meu Deus, desde já, eu imagino que nenhum de nós conseguiríamos ficar em pé, porque a nossa vida seria estar sempre prostrados diante do Senhor e dizendo glória, 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 glória. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o amor, a ti todo e qualquer tipo, todo o mérito possível, porque o Senhor é grande, o Senhor é infinito e o Senhor é amor. E é um privilégio, meu irmão e minha irmã, para nós participarmos desse amor de Deus. Por isso, Pai amado, eu não poderia ler nada, eu não poderia falar nada, eu não poderia fazer nada aqui hoje, se não, meu amado, antes glorificar o Senhor. Se não, Pai, antes de glorificar o Senhor no dia de hoje. Para mim aqui hoje é um dia de chuva, o céu está bem feinho, está bem escuro, mas ainda assim, meu amado, de algum modo, Pai amado, foi criado pelas tuas mãos. Ainda assim, essa água que cai do céu, ela veio das tuas mãos. As plantas, elas estão recebendo essas gotas maravilhosas, ó meu Pai. Oh, Pai querido, Pai amado e Pai santo, o Senhor é lindo. Aceita a nossa oração, meu amado. Nós não queremos pedir nada.
mas a gente precisa conhecer o Senhor. E eu gostaria muito de poder passar aqui nesse vídeo, nessa oração, um pouquinho daquilo que o Senhor tem revelado para mim. A maior alegria, meus irmãos, para um ser humano, não é nem em si a salvação, mas é conhecer o Deus que nos salvou. Essa é a maior alegria. Quando a gente continua crescendo, quando a gente continua caminhando a nossa vida espiritual, a gente começa a perceber que a maior maravilha, a maior coisa que poderia acontecer nas nossas vidas não é nem a salvação em si, mas é em primeiro lugar conhecer o Deus que nos salvou. Porque só de conhecer esse Deus, só de poder olhar e ver quão Ele é grande, quão é maravilhoso, quanto é profundo, zeloso, amoroso por nós, conosco, a gente já fica sem palavras. E aí então você acrescenta que esse Deus tão glorioso, com tudo aquilo que Ele é, simplesmente salvou você. Aí você olha para dentro de você e diz: meu Pai, então eu me tornei importante. Só porque o Senhor se lembrou de mim, o Senhor me considerou, o Senhor me trouxe para ti, o Senhor acrescentou a minha vida na vida daqueles que vão poder contemplar o Senhor eternamente. Que privilégio, meus irmãos, que privilégio. O maior privilégio não é escapar do inferno, não, mas o maior privilégio é poder estar diante de Deus por toda a eternidade. Se a gente conseguisse visualizar desse modo, seria tão mais fácil servir a esse maravilhoso que cuida das nossas vidas. Porque a gente não ia servir por medo, ou nem por temor ou por obrigação para estar em dias com o Senhor. Mas a gente iria servir Ele com um amor tão apaixonado, com uma alegria, com uma vida que se explodiria a cada manhã em adoração a esse Deus tão tremendo, tão profundo, tão justo. Por isso, meus amados, é tempo de começar a abrir os nossos corações, os nossos olhos, para conhecer esse Deus tão profundo cada dia mais. Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Agora que a gente fez essa oração, por que eu fiz essa oração hoje de manhã? Porque hoje, meus amados, lendo o livro de Isaías, a gente vê um Deus tão preocupado, um Deus tão chateado, um Deus realmente envolvido com as coisas do homem, envolvido sim com a vida do homem. E eu hoje me pego a liberdade de ler com vocês todo o capítulo 1 do livro de Isaías. Sabe, meu amado, às vezes você vai dizer: ah, mas é grande. Meus amados, a Bíblia diz que nós temos que meditar e orar sem cessar. A palavra de Deus diz que as escrituras, elas têm que ser registradas no nosso coração. Sabe, meus queridos, quanto mais a gente medita na palavra de Deus, quanto mais a gente lê os textos bíblicos, mais a gente tem o nosso coração realmente no altar do Senhor. E, meus queridos, por mais que a gente tenha o que fazer, eu tenho o que fazer hoje, fora passar um tempo com Deus. Mas sabe, meus queridos, é a coisa mais linda poder vislumbrar esses momentos com o Senhor. Sabe, meus queridos, eles são únicos. Essa é a oportunidade que nós temos tido nos dias atuais, poder passar tempo com Deus. Um tempo em que nós entendemos aquilo que Ele está nos falando através do Espírito Santo que nos ensina. Porque vai chegar um tempo, e isso está muito próximo, vai chegar um tempo, meus amados, que as pessoas, elas vão correr de um lado para o outro, procurando entender as Escrituras, e não vai ter quem as explique. A Bíblia fala sobre isso, que vai ser tão raro, vai ser tão difícil. E todas as pessoas que ainda assim tiverem acesso de algum modo à compreensão das coisas de Deus, elas vão ser perseguidas pelo exército de Satanás, pelo próprio anticristo. Por isso, meus amados, demos valor àquilo que a gente tem hoje. Ele já tem aquele ditado que às vezes a gente só dá valor à coisa quando perde. Às vezes você tem uma pessoa muito amada que vive com você e você não dá valor para essa pessoa. Pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um marido ou uma esposa, um amigo. E às vezes a gente não dá valor, porque a gente está muito acostumado em ter aquilo ali na nossa frente, na nossa presença. Mas num dia que aquela pessoa morre, num dia que aquela pessoa não existe mais, meus queridos, ali a gente começa a ter tristeza, porque a gente percebe que aquela pessoa só falta quando ela não está. Porque quando ela estava na nossa presença, ela enchia tanto a nossa vida, que a gente estava nadando naquilo que ela
nos fornecia, que a gente não percebia. A gente estava acostumado. É a mesma coisa, se a gente parar de respirar porque acaba o oxigênio ao nosso redor, a gente entra em desespero porque a gente vai falar, meu Deus, cadê o ar, cadê o ar? Enquanto a gente tem, a gente às vezes nem dá valor. A gente vê aí os fumantes que não estão nem um pouquinho preocupados com o corpo que eles têm, com o pulmão que Deus os deu. E eles estão destruindo, se estão autodestruindo. Mas quando vem a enfermidade, quando vem realmente a necessidade, aí eles entendem quão precioso era a saúde que eles tinham. Por isso, meus amados, desculpa as comparações, mas é tempo, se ainda você não tem essa visão, essa mentalidade, é tempo de dar valor à palavra de Deus. E eu não estou aqui para me importar se esse vídeo vai ficar grande ou pequeno, mas o meu objetivo, meu querido e minha querida, é que nós possamos passar juntos esse tempo com Deus, que nós possamos, meus amados, receber na presença de Deus o conhecimento dele mesmo. Sabe, nesse momento que nós estamos aqui falando essas palavras, eu tenho certeza que ele está conosco, ele está participando também, e provavelmente nós estamos dando a ele um belo sorriso no rosto, porque eu creio que o prazer do Senhor é ver quando um dos seus filhos ou quando os seus filhos se reúnem numa Assembleia Santa, pensando, refletindo e glorificando o nome dele. A coisa mais linda para uma pessoa, meus queridos, é quando nós somos reconhecidos por aquilo que nós fazemos. Eu não sei como é a sua vida e o que você faz de belo pelas pessoas que te circundam, mas eu tenho certeza que se você todo dia faz uma coisa boa, e ninguém nunca te diz nenhum obrigado, depois de um tempo você fica chateado, você fala, poxa vida, eu faço com tanto amor, com tanto carinho tal coisa, e ninguém reconhece, ninguém diz, nossa, tá tão bom isso que você fez. Meus amados, o mesmo é com Deus. Sim, Deus ele não precisa da adoração de cada um de nós, ele não precisa de nada. Deus é suficiente em si mesmo, mas ainda assim, ele escolheu ter a nós como filhos. Ele decidiu compartilhar conosco aquilo que ele é, a sua presença, o seu amor, a sua glória, a sua criação. Então, meus queridos, é justo que nós sejamos gratos a Deus, que nós possamos passar um tempo com ele e dizer, olha, meu amado, muito obrigado de todo o coração por tudo que o Senhor tem nos dado. Por isso, meus irmãos, não é um desperdício ler as Escrituras. E aqui, no livro de Isaías, a gente vai ver um quadro que está acontecendo nos dias atuais. E a palavra de Deus diz que o Deus que a gente serve é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Aqui está se refletindo a coisas que aconteceu com o povo de Judá, de Israel, com seus filhos. Mas olha, isso está acontecendo hoje com o mundo inteiro, porque Deus ele criou a todos nós. Ele criou a todos nós a sua imagem e semelhança. Então nós vamos ler sim o livro de Isaías capítulo 1 hoje. E vamos refletir nas coisas grandiosas que Deus tem para nos dar. Porque a maior das consciências que nós temos que ter é que Deus é justo, é que Deus é amor. E que Ele sim, meus irmãos, se preocupa e sofre cada vez que a gente pisa na bola com Ele. Então, começou visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Eu coloquei uma pequena observação sobre os reis Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. O rei Jotão, ele fez o que o Senhor aprova. Foi um homem segundo o coração de Deus. O rei Acás, filho do rei Jotão, por sua vez, já não fez o que o Senhor aprova, e sim andou nos caminhos dos reis de Israel. Naquela época, Judá estava separada de Israel, e os reis de Israel estavam completamente depravados. E o rei Acás, por sua vez, o rei Acás, ele chegou até queimar seu filho em sacrifício a Moloque. Vocês vão encontrar esse trecho em 2 Reis, capítulo 16. Ele fez loucuras. E Ezequias, o último desses reis, filho de Acás, ele fez o que o Senhor aprova. Você vai ver a história do rei Ezequias em 2 Reis 18, do 1 ao 7. Acás foi muito... Acás, aí nós voltamos em Acás. Ele foi também muito idólatra, chegando a mexer no templo do Senhor.
mas o rei Ezequias, seu filho, foi muito apaixonado por Deus. Então vale a pena para vocês lerem Isaías e entenderem as histórias desses reis. E foi exatamente nesse período que Isaías teve visões a respeito desses reis, durante esses reinados. E ali ele começa dizendo no versículo 2: Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça está toda ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não te poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. Acabem a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio.
Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores, serão destruídos. E os que abandonaram o Senhor, sim, esses perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto, cujas folhas estão caindo como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e a sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. E o Senhor venha ser louvado, meus irmãos, nas nossas vidas. Deus aqui, ele começa se lamentando como a nação rebelde que estava procedendo. Aqui ele pergunta por que as pessoas têm que continuar a ser castigadas, por que as pessoas insistem na revolta. Ele diz que a cabeça está toda ferida, todo o coração está sofrendo. Isso é um quadro nos de hoje. A palavra de Deus diz que da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados. E isso está acontecendo. As pessoas atualmente, elas estão vivendo uma vida angustiada. Não existe paz, não existe segurança, não existe nada. E Deus aqui, ele está falando. Por quê? Por que tudo isso? Ainda assim, ele diz que só restou uma cidade, como tenda numa vinha. E assim tem sido nos dias de hoje, meus amados. Ainda existe um remanescente que teme a Deus. E mesmo assim, meus queridos, ainda que nós temamos a Deus, nenhum de nós tem uma vida completa, plena de paz. Cada um de nós tem tido os nossos problemas, corações ainda abatidos por causa do sofrimento no mundo. Nós não vivemos uma vida em plenitude, de graça, de glória, de alegria. A palavra diz que se Sodoma e Gomorra tivessem ouvidos, tivessem sentido a advertência de Deus, eles não teriam sido assim destruídos completamente. A gente lembra quando Abraão pergunta a Deus se o Senhor encontrasse 100 homens justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor destruiria? E ali Deus responde: se eu encontrasse 100 homens justos, eu pouparia toda a cidade. E Abraão começa a descer em escala. De 100 ele vai para 50, vai para 30, vai para 20, chega a 10, chega a 5. E é quando Deus ele encontra só a família de Ló. Mesmo assim a mulher morreu. E só ficou Ló e as suas 2 filhas. Oh, meus amados, a Bíblia fala lá em 2 Pedro que Ló é um homem justo. Um homem que todos os dias tinha a alma agonizante por causa da injustiça que ele via, os pecados, as maldades dos sodomitas. E Deus, ele viu ali aquele coração. Assim somos nós. Nós aqui somos sim como uma tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Oh, meus amados, mas Deus, ele está cuidando de nós. Porém, ele fala que os demais têm oferecido sacrifícios para Deus. Vocês veem esses templos espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Templos que estão apostatados ao evangelho verdadeiro e têm oferecido orações e sacrifícios e festas e louvores e tudo que a gente tem estudado nesses dias. E a palavra diz que Deus, ele já não suporta mais. Que Deus, ele não escuta a oração desse povo, que ele está rejeitando toda essa bagunça, essa festa, esse tipo de coisa, a falsidade, a hipocrisia. E ali ele fala para que as pessoas venham a se lavar, venham a se limpar, que elas venham a remover as obras para longe da vista do Senhor, porque Deus, ele está pedindo arrependimento nesses dias, ele está pedindo conserto nesses dias, mas está ouvindo esse apelo de Deus. Se vocês lerem de novo o capítulo 1 de Isaías sozinhos, vocês vão ver como que Deus está se expressando de modo tão profundo. Porém, ele diz que aqueles que resistem e se rebelam serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Lá no final do capítulo, ele diz que ele vai destruir os seus adversários, os seus inimigos, ele vai tirar toda a sua escória, ele vai remover todas as impurezas. A Bíblia diz que Deus, no dia do seu juízo, ele vai separar o trigo do joio. Deus já começou a fazer esse trabalho há tanto tempo, com os que estão morrendo em Cristo.
Eles vão para o céu, para o céu de Abraão, onde eles repousam no paraíso. Mas existem pessoas que estão indo diretamente para o inferno. Mas ainda assim, agora Deus está trazendo um arrebatamento. E só vai subir no arrebatamento aqueles cujo coração Deus aprova. Aqueles que realmente estão esperando pela vinda do Senhor e o amam de todo o coração. E aqueles que ficarem, meus irmãos, provavelmente vão ser queimados, vão ser destruídos e assolados completamente. Porque a Bíblia diz que os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Está lá em Isaías capítulo 1, versículo 28. Aqui ele continua dizendo que eles vão ser envergonhados, e vão se envergonhar. Vai chegar um dia que a Bíblia diz em Apocalipse que os ídolos vão ser lançados longe. Porque um dia, meus irmãos, que as pessoas elas vão começar a entender, quando elas começarem a ver a ira do Senhor cair sobre essa terra, elas vão pedir aos montes que caiam sobre ela, para esconder deles o rosto do Senhor, por causa de tamanha vergonha. Ah, meus amados, vai ser um dia terrível para essas pessoas, vai ser um dia cruel, vai ser terrível, indescritivelmente desesperado, porque vai ser ali elas vão entender a vida de injustiça, de ingratidão, de pecado que elas levaram diante de Deus. Ainda que hoje a gente vê pessoas tão desaforadas e difamadoras ao Senhor, um dia essas pessoas vão se prostrar diante dele. A Bíblia diz em Apocalipse que todos os joelhos se prostrarão diante do Senhor. Vai ser o dia em que a glória que a gente está contemplando no dia de hoje, nessa oração selada aos homens. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo. Eu fui pesquisar o que é esse tal de terebinto. É um arbusto que no máximo cresce 5 metros. E a Bíblia diz que vai cair as folhas. Normalmente esse tipo de árvore, quando chega uma determinada estação do ano, não sei se é outono, eles perdem todas as folhas. E aqui está falando isso, que um dia essa árvore que foi frondosa vai perder as suas folhas. Vai ficar como num jardim sem água. O poderoso se tornará como uma sopa, ou mesmo uma espuma, uma esponja, sabe? E a sua obra como fagulha. Vocês hoje veem esses pastores aí, por exemplo, um Dir Macedo da vida, um Valdemiro Santiago, esses pastores que não escondem a sua riqueza, o seu poder, as suas mansões, as suas obras grandiosas, os seus templos gigantes. É só um exemplo de muita coisa que a gente sabe que está aí fora. A Bíblia diz que a obra desses homens vai ficar como uma fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo, porque o fogo da ira do Senhor não pode ser apagado e vai ser queimado por toda a eternidade. E assim, meus amados, meus queridos, essa é a mensagem que Deus está trazendo para nós. Sim, o nosso Deus é um Deus que precisa ser valorizado, porque Ele é glorioso demais e Ele tem nos dado tanto para que nós nos voltemos as costas para Ele. Não é justo que nós caminhamos assim. Por isso, meus amados, hoje é sexta-feira, hoje é dia 27 de março. Daqui a pouco tempo, esse mês de março vai acabar. Eu não sei como vai ser o mês de abril, se eu vou continuar fazendo orações todos os dias ou não. Vamos ver o que o Senhor guia no meu coração. Mas nesse momento a gente está trabalhando assim. Por isso eu peço a vocês, no nome de Jesus, que vocês venham a colocar na balança todas as coisas que a gente tem ouvido e visto nesses dias, e que a gente venha de todo o coração dar valor àquilo que Deus tem feito por nós, e a presença de Deus nas nossas vidas, ao Espírito Santo, que é santo, é de uma santidade que o ser humano não tem como expressar, mas ele habita dentro do coração de cada um de nós. Não entristeçamos o Espírito de Deus, não entristeçamos o nosso amado Espírito Santo. Vivamos uma vida glorificando o Senhor. E essa, meus amados, é a mensagem que eu tinha para deixar com vocês hoje. Agora eu vou retomar as minhas atividades, as coisas que eu tenho para fazer, como todos os dias eu faço. Mas desde já, meus irmãos, eu deixo a santa paz do Senhor na vida de cada um de vocês. E não deixem, meus amados, de seguir os conselhos do Senhor. Se você está com uma vida que ainda não está totalmente limpa, se você ainda não está dedicando a sua vida ao Senhor,
Comece a dar valor a esses ensinamentos e viva uma vida diante do altar de Deus, porque é uma oportunidade única. Quem está no inferno nunca mais vai poder mudar de ideia, uma vez que eles caíram e pereceram. Deus não vai dar outra chance, mas nós aqui então temos essa chance constantemente, todos os dias, e glorifiquemos a Deus, porque Ele ainda não afastou de nós o seu olhar, a sua graça, o seu amor, porque Ele ainda não decidiu entregar a cada um de nós as nossas paixões, porque para a honra e glória do Senhor, o Espírito Santo nos atraiu com amor e o nosso coração hoje está no altar do Senhor. Mas se você que está ouvindo ainda está vivendo as paixões da sua vida, tome cuidado, porque chega um momento que Deus ele tem um limite. E se esse limite alcança, Ele te entrega as paixões da sua própria carne. E uma vez que Ele faz isso, meu amado, minha amada, Ele vai estar literalmente batendo o martelo do seu juízo. O juízo de Deus começa na vida de um ser humano, quando Deus o entrega as paixões da sua carne, da sua alma, do seu coração. Não tem mais retorno. Por isso, meu querido, minha querida, hoje é tempo de você se reconciliar com Deus. Jesus está voltando. Meus irmãos, eu deixo a santa paz do Santo Senhor com cada um de vocês. Amém, amém e amém. Aleluia.